Fala galera, salve torcida tricolor, chegando aqui no canal do Lessa com mais um vídeo para vocês. Depois da noite maluca de ontem, 10-1 do Fluminense para cima do Oriente Petroleiro. Acho que ninguém esperava tantos gols. Muita gente acreditava que o placar necessário, 6-0, por exemplo, era possível. Mas com o time reserva, fazer 10 gols, por mais que o adversário seja muito ruim, muito abaixo realmente, um nível muito abaixo, mas neste jogo o Fluminense fez o que precisava buscar a sua classificação, mas não foi suficiente devido à derrota do Júnior Barranquilla para o União na Colômbia. Aliás, outro resultado surpreendente, 4-0. Eu falei muito sobre isso ontem na live, tá aqui, quem não assistiu pode dar uma passada lá, principalmente no início, quando eu faço análise, que é preciso separar, né? São duas situações diferentes, são dois contextos. Uma coisa é depois a chegada do técnico Fernando Diniz, que inclusive ainda está invicto no comando do Fluminense com 7 jogos, 5 vitórias, 2 empates. Outra coisa é o histórico do Fluminense nas competições internacionais, que foi em 2022, né? Que foi extremamente decepcionante, foi um vexame. É absolutamente lamentável o Fluminense não ter chegado à fase de grupos da Libertadores e cair na primeira fase da Copa Sul-Americana. Pelo investimento que foi feito, pelo elenco que foi formado, ninguém esperava isso. Então, realmente, isso não apaga em nada a decepção. Foi um jogo, uma pelada, que a gente estava brincando assim, né? Foi divertido, foi engraçado, foi realmente muito peculiar, né? Uma situação que a gente, né, vai demorar muito tempo para ver outra coisa semelhante, mas não apaga o que o Fluminense não fez em termos de competições internacionais em 2022. Mas o objetivo desse vídeo nem é mais falar sobre isso agora. O objetivo deste vídeo é tentar tirar dessa partida alguns aspectos bem positivos que a gente vai, quem sabe, né, serão importantes para a sequência da temporada, para o futuro do Fluminense em 2022. Mas antes, já te peço para você deixar o seu like aqui, que é muito importante. Deixa aí o seu like, é fundamental. Se inscreva no canal. Muita gente ontem se inscreveu durante a live, né? Às vezes as pessoas chegam, consomem aqui os conteúdos, assistem e acabam nem se ligando que não está inscrito. Então se inscreva aqui no canal do Lessa, porque tem sempre muita informação, muita opinião, informação exclusiva. Ativa aí o sininho para você não perder nenhuma notificação. E quando a gente bater 30 mil inscritos aqui, ó, essa camisa linda para vocês, eu vou sortear aqui. Assim que a gente bater 30 mil inscritos, tá? Então, compartilhe com os amigos nos grupos de WhatsApp. Enfim, conto sempre muito com o apoio de vocês. Bom, vamos lá. O que eu queria falar neste vídeo, né, além de trazer alguns números aqui muito interessantes de ontem, a gente já falou sobre isso, mas falar sobre Matheus Martins, John Kennedy e Germán Cano. Jogadores que ontem se destacaram, não o John Kennedy porque ele não fez nem gol, mas por ter entrado depois de 6 meses, né, que ele estava afastado do time principal, teve uma lesão, uma fratura, teve um problema no tornozelo, teve atos de indisciplina, uma postura muito aquém daquilo que a gente espera para um atleta profissional. E eu falei isso ontem na live também, a gente torce para que o John Kennedy se recupere. Ele está tendo toda uma estrutura do clube, toda uma comissão técnica, um cara extremamente diferenciado, que é o Diniz, no tratamento com o atleta. Então ele tem tudo para poder colocar a cabeça no lugar e fazer o que ele sabe fazer, que é jogar bola e fazer gol. E domingo, se pá, a gente sabe o que acontece quando o John Kennedy vê uma camisa vermelha e preta pela frente, né? Então, assim, quem sabe já não acontece no domingo. Ele volta a fazer o gol, o Carrasco, no Fla-Flu. Seria espetacular. Tomara, minha torcida para que o John Kennedy realmente, né, consiga se entender que ele precisa focar no futebol, entender que é a vida dele que está em jogo, a vida das pessoas que ele gosta. Então a gente torce muito por isso. Tomara que ele consiga dar essa volta por cima e agora vai ter toda a chance do mundo. E tomara que já comece pelo domingo. Então foi muito bom ver o John Kennedy de volta também, ver ele tendo uma chance e prova que o Diniz está confiando no jogador. Matheus Martins ontem estreando no time profissional como titular e logo no primeiro jogo faz 3 gols. Ah, foi contra o Oriente Petroleiro. Dane-se. Isso tem uma relevância importantíssima para um jovem que está começando a carreira, que não pode ter sapatinho alto, que tem que entender, tem que ralar muita bunda ainda para chegar no topo, mas é um jogador extremamente talentoso, uma promessa de Xerém, mais uma que tá desbotando aí para a gente e que esperamos que dê muita alegria ainda para a torcida do Fluminense.
Então, é um jovem que ele tem tudo para ser um dos grandes jogadores revelados pelo Fluminense também. Ele tem muita qualidade, desde que tenha a cabeça no lugar. Vou compartilhar com vocês aqui, ó. Ontem meu amigo Marcelinho Neves, como sempre muito competente com esses números, trouxe aqui, ó, ele se tornou o segundo jogador mais jovem a marcar um hat-trick na história da Sul-Americana, 18 anos e 315 dias. O primeiro, João Pedro, também pelo Fluminense, 17 anos, 251 dias. Ambos, até comentei brincando aqui, porque tá todo mundo comentando isso, ambos com o Diniz no comando técnico, diga-se de passagem. Fato importante a se destacar também. Então, assim, é uma marca muito legal, muito bacana, e tomara que o Matheus Martins, enquanto ele estiver no Fluminense, porque a gente sabe quando o jogador dessa categoria, quando começa a destacar, a gente já sabe o que vai acontecer. Então, que ele dê muita alegria à torcida, que possa muito crescer também. Um aspecto muito positivo ontem, a entrada dele já como titular. Eu acreditava que ele fosse começar no banco e o Diniz já apostou nele já como titular. Fala também de Germancano, que assumiu o posto ali de quarto goleador da história do Fluminense, maior goleador estrangeiro da história do Fluminense, já tem 18 gols na temporada, e nada impede que ele ultrapasse Doval. Claro que não vai ser o Doval é o líder com 39 gols. Se a gente pegar a média de gols do Cano com a camisa do Vasco, só pelo Vasco, nem contando o Medellín, que lá foi mais ainda, ele já, em 2 anos, ele ultrapassaria o Doval. Sendo que o melhor desempenho dele com o Vasco foi em 2020, com 24 gols, ele já tem 18. Né? Assim, baixa 20 gols por temporada, que é a média que ele vem tendo, aliás, até acima disso. Então, o Cano tem tudo para se tornar o maior goleador estrangeiro da história do Fluminense. No Vasco, inclusive, ele já é o maior goleador estrangeiro, artilheiro estrangeiro do século. Então, assim, são números realmente impressionantes para Germancano. E o Fluminense, que nesse jogo conseguiu a maior goleada da história da Copa Sul-Americana, maior goleada brasileira em competições internacionais, a maior goleada que o Oriente Petroleiro já sofreu, a maior goleada da Bolívia internacionalmente falando. Então, assim, foi realmente um jogo histórico, uma partida histórica. A classificação não veio porque o Fluminense ele foi incompetente nos momentos decisivos, tanto na Sul-Americana quanto na Libertadores. É uma decepção muito grande. Com o elenco que foi formado, o Fluminense não está no mata-mata de nenhuma das competições. Mas agora não é hora de olhar para trás, é hora de olhar para frente, é acreditar. Eu falei isso na live ontem, eu acredito que esse trabalho do Fernando Diniz vai se desenvolver, ele vai crescer. Agora é menos uma competição, então em tese vai ter mais tempo para treinar, ele vai ter mais chance de impor suas ideias, os seus conceitos, e eu acredito que a gente vai ver o Fluminense mais ao estilo Diniz nos próximos dias, nos próximos jogos. A expectativa que eu tenho, pelo menos, é essa. O Fluminense contratou o Diniz para ser protagonista, para ter posse de bola, e isso não é machismo, tá? É uma informação. O Fluminense não contratou o Diniz para jogar da maneira como está jogando. Só que foi a maneira que ele encontrou, o jeito que ele encontrou diante das circunstâncias. Um jogo atrás do outro, jogo difícil, jogo complicado, viagens. Foi uma maneira que ele encontrou de jogar para ser competitivo e pontuar, retomar a confiança do grupo. E isso ele foi muito bem e fez muito bem, aliás, o Fernando Diniz. E creio que aos poucos ele vai encontrar uma maneira de fazer esse time jogar mais ao seu estilo. A expectativa que eu tenho, pelo menos, é essa, de que o Tricolor vai subir de crescimento, o trabalho vai evoluir como um todo, e se esses jogadores mantiverem a seriedade, a forma como eles estão encarando os jogos, principalmente depois que o Diniz chegou, né, a entrega, a personalidade nas partidas, como mostrou lá contra o Palmeiras, contra o Júnior Barranquilla, faltou contra o Unión também, na Argentina, um jogo que poderia sim ter dado a classificação ao Fluminense, faltou muito naquela partida, mas foi mais um ponto fora da curva em relação ao recorte que a gente faz aí desde a chegada do Fernando Diniz. Então é torcer, agora olhar para frente, porque tem muita coisa vindo por aí, tem muita temporada, muitas competições, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, e eu acredito que ainda tem coisa boa por vir. Eu acredito, pelo menos, que teremos emoções aí ainda neste ano de 2022. Deixe no comentário o que você achou, se você concorda, se você não discorda, comente aí.
Deixe seu like também, que é fundamental, sempre muito importante. E se inscreva no canal. Se inscreva, não se esqueça, se inscreva, que é fundamental ter todo tipo de apoio que vocês podem dar. É isso que nos mantém aqui de pé. É por isso que eu consigo, todos os dias, trazer conteúdo aqui para vocês, beleza? Tamo junto. Valeu, galera.